Que a bênção de Deus ilumine o dia e a semana de quem está nos ouvindo. Bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje, olha, a gente tem um material aqui que dá o que pensar, viu? São os trechos do capítulo 36 do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sword. E o título já entrega um pouco, né? O segredo de convidar o Senhor para contemplá-lo. Então, nossa missão aqui é tentar desvendar essa ideia que, confesso, me deixou bem curioso. O que significa de verdade não só saber que Deus nos vê, mas assim, ativamente convidar Ele para intensificar esse olhar sobre a gente. Por quê? O capítulo já começa citando o Salmo 11, né? Falando que Deus já observa tudo, examina todo mundo, que Ele prova o justo, odeia a maldade. Então, se Ele já está olhando, por que pedir mais? Qual é o ponto, segundo o autor? Olha, essa é justamente a pergunta que o texto tenta responder. Se Deus já vê tudo, por que buscar mais desse olhar? A chave que o Bob Sword traz é conectar essa contemplação divina com o favor de Deus. Ele pega a ideia lá do Salmo 11, que diz que os retos verão a sua face, e sugere que esse ver a face é tipo experimentar o favor dele. Ele até faz uma ligação com o Salmo 44. A lógica é mais ou menos assim. Deus olha com mais atenção, com favor, para aquilo que agrada a ele. Então, buscar esse olhar seria buscar o favor dele, a aprovação, entende? Entendi. Não é para avisar que a gente existe, isso ele já sabe. É mais um desejo de ser o foco daquele olhar que aprova, que gosta do que vê. Isso me lembrou na hora aquela outra passagem forte que o texto cita, de Isaías 66. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Imagino que o autor esteja pensando nesse desejo, sabe? De ser essa pessoa que Deus estima, quase como queria um joinha divino no meio da multidão. Exatamente isso. E o Sword descreve Deus não só como alguém que observa, mas que está numa busca santa. Ele usa aquela passagem de 2 Crônicas 16, sabe? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. A ideia é de uma procura ativa mesmo. Deus está escaneando tudo, procurando esses corações inteiros. E aí, quando ele encontra, o texto diz que o olhar dele se fixa com fascínio e entusiasmo. É uma imagem bem uau! Forte mesmo. E as consequências desse olhar focado, desse favor, são descritas como muito boas. O texto fala em receber mais misericórdia, fé fortalecida, graça, compaixão, revelação, sabedoria, poder, livramento, ou seja, seu foco desse olhar intenso de Deus abriria assim as portas para um fluxo maior da força dele na vida da pessoa. Isso explica a descrição dos cristãos sábios. Pelo que eu peguei, são os que entendem isso e não ficam esperando. Eles vão atrás dessa tensão. A imagem que o autor usa é muito gráfica, né? Eles ficam de pé, acenam e gritam: "Aqui, Senhor, olha para mim." E ir para o lugar secreto, para esse tempo com Deus, é como pintar um grande alvo no peito. É dizer: "Tô aqui, pronto para sua visita, para sua atenção." É uma atitude bem ousada, né? Muito ousado. Só que essa ousadia, o texto deixa claro, tem um porém. É a parte difícil. Esse favor, esse olhar atento, não é só, digamos, um carinho. Ele vem com o fogo de Deus. O autor fala isso com todas as letras. Deus olha para favorecer, mas olha com olhos de fogo. E esses olhos testam, provam. Esse fogo é descrito de um jeito duplo, sabe? Ao mesmo tempo que conforta pela presença dele, ele é também calculadamente volátil e perigosamente consumidor. Não é para brincadeira. Certo. Então buscar esse olhar mais intenso é, de certa forma, convidar à prova. O texto diz que Deus fica observando as reações nesse fogo, meio de rabo de olho, testando a lealdade do coração ali na pressão. Mas o objetivo final, se a pessoa aguentar firme, é fortalecer. O que volta lá para a promessa de 2 Crônicas, né? Faz sentido. O teste vem para fortalecer quem já está com o coração no lugar certo. Exato. E essa coisa dupla, querer o favor, mas ter receio do fogo, gera uma tensão interna, né? O texto fala disso. No começo, pode ter aquela oração de entrega total, tipo Salmo 139. Sonda-me, ó Deus,
prova-me um desejo sincero de ser conhecido e purificado por Deus. Sim, a gente começa assim. Pois é, só que aí quando o fogo aperta mesmo, a reação humana pode virar completamente. O autor compara com a angústia de Jó, lá em Jó 7. Lembra? Ele pergunta por que Deus dá tanta atenção pra gente, porque examina toda hora. E chega a pedir: nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós nem por um instante. É quase um grito de me deixa em paz, sabe? A atenção que antes era desejada vira um peso. Essa virada é muito humana, nossa. Pediu o exame e depois pediu uma folga. Mostra como a gente é frágil diante dessa intensidade divina. Mas pelo que entendi do texto, Deus tem paciência aí. Ele dá um tempo para a pessoa processar, se ajustar, e aos poucos a visão pode mudar de novo. A pessoa começa a pensar: tá, mas e se ele desviasse o olhar? Qual a alternativa? O texto até fala do horror disso, citando Deuteronômio, quando Deus diz que vai esconder o rosto. A ausência dele seria muito pior. Precisamente. Essa consciência do que seria a ausência de Deus um vazio, né? Uma desconexão total. Faz a pessoa voltar para a busca inicial. Só que agora com mais maturidade, eu acho. O desejo pelo olhar de Deus volta, mesmo sabendo do fogo consumidor que pode vir junto. A pessoa entende que a presença dele, mesmo que prove, é muito melhor que a ausência. A oração pode até voltar a ser: olhe para nós, visite-nos, ó fogo consumidor, mas agora sabendo o peso do pedido. É uma entrega mais consciente. E no meio dessa tensão toda, o autor traz uma coisa que ele chama de doce meditação, que é a ideia da constância do olhar de Deus. Ele pensa em como, mesmo quando a nossa mente viaja, quando a gente se distrai, na correria, se a gente volta o pensamento para Cristo, percebe que ele já estava lá, esperando, olhando. O foco de Deus na gente, por essa visão, nunca falha, mesmo que a nossa atenção falhe. Isso traz um alívio, né? Sim, é um ponto de apoio importante ali no texto. E essa constância e o fato de ser uma atenção positiva é reforçada com outras passagens. Por exemplo, a ideia dos pensamentos de Deus sobre nós serem mais que areia, no Salmo 139, ou que são pensamentos de paz e não de mal, em Jeremias. E ele usa Jeremias 24 para mostrar que esse olhar favorável é para construir, para plantar, não para destruir. É um olhar bom, na sua essência, mesmo quando inclui o fogo que purifica. Com essa bondade toda como pano de fundo, a oração que o texto sugere fica quase um pedido simples para a gente se alinhar com isso. Como no Salmo 119. Volta-te para mim e tem misericórdia, como sempre fazes aos que amam o teu nome. É reconhecer como Deus é e pedir para viver essa misericórdia que Ele já dá para quem o ama. E isso tudo nos leva de volta ao segredo principal do capítulo, como o Sorge coloca. O lugar secreto é esse espaço íntimo onde a gente escolhe conscientemente chamar o olhar do amado. Mas a chave é fazer isso sabendo que vem junto, sabendo que pode ter intensidade, teste, o fogo. É uma escolha deliberada de buscar a presença manifesta de Deus com tudo que ela envolve. É menos sobre se sentir bem o tempo todo e mais sobre buscar a Deus por Ele mesmo, né? E a resposta de Deus para essa busca consciente, para esse coração que se abre mesmo sabendo do fogo, é capturada de um jeito lindo naquela citação de Cânticos 4. Você fez disparar o meu coração, com um simples olhar seu. Sugere uma resposta intensa de Deus também. A imagem final que o capítulo deixa é muito forte. Olhos fechados, corações queimando. Este é o lugar secreto. Um lugar de encontro profundo, desejado, que transforma. É verdade. E pensando em tudo isso, fica uma reflexão pra gente, né? Quase um desafio que o texto deixa no ar. Como que essa ideia do fogo que pode vir junto com o favor de Deus muda o jeito que a gente busca ele? Será que deixa a gente mais cauteloso? Ou talvez mais intencional, mais preparado para essa profundidade toda? Onde que está o equilíbrio, sabe? Entre buscar ativamente essa intensidade que transforma e, ao mesmo tempo, descansar na certeza da atenção amorosa constante que Deus já nos dá, segundo o texto.
Fica aí pra gente pensar. Excelente ponto para nossa reflexão, sim. E para quem gostou dessa análise, notícia boa. Em breve, a gente volta com mais um mergulho em outro capítulo desse livro, que é bem instigante, Os Segredos do Lugar Secreto. Por hoje, a gente fica por aqui. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam.